Boa noite a todos. Hoje vos falo uma Rízia bem nervosa, ansiosa. Oi, Pri. Esperar as pessoas chegarem, vou ver quando a deputada chegar. Hoje eu estou bem ansiosa, passei até perfume para esse momento. Pena que não dá para você sentir pelo Insta, mas vai ser um momento muito especial, principalmente nessas últimas 24 horas, com tanto acontecimento agitando o Brasil, né? Oi, gente, que bom. Oi, Venâncio. Oi, Kel. Nath, que tá me ajudando pra caramba. Alguém sabe como que a gente coloca o nome da live aqui pra deixar fixo? Ciano entrou. Dandara. Obrigada, gente. Hoje uma Rízia vos fala bem nervosa, viu? Ah, Maria Clara, seu pai tá aí, né? Hoje vai ser um dia da gente discutir temas muito importantes que estão agitando o Brasil, principalmente nessas últimas 24 horas. Acontecimentos sérios e graves no meio de uma pandemia. Então, vamos esperar a deputada chegar para a gente poder começar a discutir. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta para ela? Algum comentário desses acontecimentos, da queda de mais um ministro, a prisão do Queiroz? Israel, obrigada. Israel tem dado uma força para a gente também. Estamos só esperando a deputada entrar. Tô até brincando com o povo que o momento é tão especial que eu passei até perfume. Pena que não dá pra sentir do outro lado. Oi, Tata. Renata. O momento tá crítico. Né? Vocês não sabem como é que a minha mão tá geladinha aqui. Oi, Miriam. Tudo bem? Aqui, enquanto ela não chega, nós vamos conversando de haters. Primeira vez que eu tive hater, gente. O povo manda mensagem com ódio mesmo. Queremos o Queiroz soltando tudo. Será que vai soltar? Nossa. Oi, Bruno, boa noite. Tudo bem? Nós estamos só aguardando a deputada entrar. Oi, Ju. Ana, como estás? Um beijo. É inveja, amiga. A situação não tá boa, não. Ana, oi, tudo bem? Tô falando com o pessoal. Mônia, tudo bem? Tô falando com o pessoal que hoje quem vos fala é uma Rízia bem nervosa, viu, gente? Então, nós estamos aguardando a deputada. Eu tô muito ansiosa pra gente discutir esses acontecimentos que andam abalando o Brasil, principalmente nas 24 horas. Queria saber da deputada se uma união entre a esquerda e o centro é possível. Hoje eu vi vou até me adiantar aqui, Israel, que eu vi um post do pastor Zé Barbosa, eu não sei se vocês o conhecem, e ele estava discutindo justamente isso. E nós temos notado também que o Brasil está sem uma oposição forte, né? Agora eu acho que está tudo meio perdido, nós estamos precisando de renovação. Nós estamos precisando de renovação urgente,
Porque hoje, no caso de uma nova eleição, quem seria o candidato a ganhar? Então, eu também quero ouvir da Lídice isso. Como que a gente pode armar a oposição e a esquerda, né? Porque uma união entre a esquerda e o centro, isso, ele mesmo. Isso, ele é muito legal. Quem não conhece, vou até ver se o Zé quer bater um papo aqui com a gente um dia. Deputado entrou. Vamos ver se a conexão vai. Deputada! Oi, tudo bem, Boa Rízia? noite! Boa noite, Tudo que bom lhe bem? ver. Tudo bom. Olha, eu tô falando com as pessoas que hoje quem vos fala é uma Rízia bem nervosa, porque é uma honra ter você aqui batendo esse papo com a Ah, gente. é Gostaria certo. de te agradecer, principalmente a disponibilidade, porque eu sei como que a sua agenda está lotada, de vir aqui conversar com a gente. Claro. E você está Como que toda tá a linda, hein? pandemia? Tá tudo bem? Tudo como é possível, né? Aqui nesse isolamento já 90 dias não é nada fácil. 90 dias já, deputada? É, 90 dias. Ai. 3 meses, né? Começamos em março, estamos em abril, maio, junho, nós já estamos no meio de junho. O Enderson tá falando, pega água com açúcar, Rízia. Eu não, porque é que eu vou falar mais ainda. Ele é assim. Deputada Lídice, hoje, como nós temos muita pergunta, eu vou te deixar bem à vontade, porque a estrela hoje é a senhora, que vai falar pra gente tudo que o povo quer ouvir. Eu Não, não sei. você precisa me dizer o que vocês querem conversar. Então, nós já vamos começar com a primeira perguntinha. Como que a Hum. senhora, uma mulher nordestina, entrou na Oh, política, Dandara, saudade. Saudade também. a Dandara. Dandara, uma gracinha. Como que a senhora conseguiu entrar na política aí na Bahia, naquela época que era um estado tão patriarcal? Oh, minha filha, já tem tanto tempo que. Mas veja bem, eu vim de uma militância política no movimento estudantil. Era presidente do DCE da UFBA, eu fui a primeira mulher a ser eleita diretamente, porque outra já tinha sido, né? Que foi Salete Silva, quando era votação indireta no Conselho de Representantes das escolas, das faculdades. Então, eu fui militante, fui presidente do DCE em 1980, 81, né? E de lá a participação já estava muito intensa nas lutas pela anistia em 79, né? Nós já tínhamos feito o primeiro congresso da UNE em 79 também. Então, nossa luta pela democracia estava avançando muito no Brasil. E o partido, à época, decidiu que precisava lançar a candidatura em 82. Eu estava saindo da universidade, mas ainda assim fiquei algum tempo, porque houve uma greve, a primeira greve de professores, o meu mandato se estendeu e chegamos a 82. Eu fui escolhida e parti para a luta, mas era aquele momento, eu nem sabia direito se era aquilo que eu queria. Nós estávamos fazendo muito mais porque era uma decisão do partido e era uma decisão que nós tivéssemos lideranças que pudessem representar esse movimento de esquerda. Eu terminei tendo uma eleição surpreendente, fui a terceira mais votada, né, e fui a representante dos estudantes à época, universitários da Bahia, e também já representando alguns movimentos comunitários. Eu representava o meu bairro, o bairro de Brotas, eu era moradora do fim de linha de Brotas, provavelmente fui a mais votada naquele ano do bairro. Aliás, teve uma mulher que foi a mais votada em todas as zonas de Salvador, que foi a Liana Kertz. A Liana teve uma votação, teve 95 mil votos, até hoje nunca superado, teve a mesma votação que à época teve o governador do estado da Bahia, em Nossa Salvador. Senhora. Então foi um feito histórico que acho que dificilmente alguém poderá superar. Ela representava. Olha, estão falando, e de lá para cá, a senhora só nos deu orgulho. Oh, muito A obrigada. primeira prefeita de Salvador,
Então, a caminhada começou em 81 e está aí até hoje. Em 82, né? 82. Então, em 82. E aí, pronto, eu fui vereadora de Salvador, juntamente com Jane Vasconcelos, nós duas, pelo PCdoB. E em 86, o nosso mandato ia até 1988, era um mandato que foi especial. Então, em 86, o movimento de mulheres estava muito intenso no Brasil, justamente naquela ideia de que constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. E assim foi lançada a nossa campanha no país inteiro. Nós tínhamos conquistado já a anistia, nós tínhamos conquistado a eleição direta para prefeito de capital, que naquele tempo, até 88, não podia, prefeito de capital e das cidades consideradas de segurança nacional, das regiões metropolitanas do Brasil. E então eu fui candidata a constituinte. Era uma candidatura muito mais compreendida, que era para marcar posição. Mas eu dei sorte e o movimento de mulheres cresceu e eu me elegi. E elegemos eu e a deputada Abigail Feitosa, que também era pelo PMDB, uma mulher de esquerda, muito combativa, médica, uma grande figura e uma grande companheira. Ai, que ótimo. E aí, daí de Salvador, rumamos a Brasília. Rumamos a Brasília. Eu cheguei em Brasília aos 30 anos de idade, fui constituinte, e foi um momento inesquecível, um momento muito singular da vida nacional de escrever essa Constituição, que se chama Cidadã, porque justamente foi marcado pela participação popular. Nunca antes, na história desse país, houve uma construção de uma Constituição com nível de participação popular, que é a Constituição de 88. Ela significava o fim, a superação do regime militar e a luta por igualdade social. Ali está demonstrado o desejo, né, uma carta de compromissos com o povo brasileiro, de realizar um estado de bem-estar social, de ter participação garantida das mulheres, de ter o direito das crianças e adolescentes, a criança como sujeito de direitos. Os municípios também passaram a ter assegurada o seu reconhecimento como uma estrutura do Estado brasileiro. Foi uma revolução, né, Foi deputado? uma transformação muito grande, eu diria. E muito importante, e que hoje em dia nós vamos chegar lá, tá sofrendo, né? Hoje em dia, na verdade, há muito tempo, aqueles que não aceitaram a Constituição de 88 tramaram o tempo todo, nesses 32 anos, incansavelmente, para derrubá-la. E é o que fazem alguns representantes tanto do capital no Brasil, quanto representantes desse governo destruidor, infelizmente, que nós estamos enfrentando em nosso país. Então, já que nós chegamos bem nesse ponto que eu queria, vou começar agora. A próxima pergunta que eles nos perguntaram é como se deu início à CPMI das fake news? Olha, a CPMI das fake news, ela aconteceu por uma iniciativa de um deputado do DEM. E foi agregando o apoio de todos os segmentos do Centrão e principalmente da esquerda, né? Ela tem 4 objetivos. O objetivo de investigar crimes contra criança e adolescente nas redes, crime de bullying contra as personalidades da área da cultura e personalidades em geral da sociedade, a investigação do uso dessa prática de notícia fraudulenta nas eleições de 2018 e o uso dessa prática na ameaça à democracia em nosso país, portanto, no ataque às instituições democráticas. Isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa eleição. Como que as fake news agiram na eleição, deputado? O que está claro é que os demais candidatos não perceberam a força que as fake news significavam naquela eleição. E a candidatura de Bolsonaro inovou muito nessa área, conseguindo fazer uma organização poderosa, vinculada à ideia de muito mais de destruir
os adversários e, no segundo turno, destruir o adversário, Fernando Haddad, do que de chamar a atenção das qualidades do seu candidato. Essa estratégia foi uma estratégia que não foi usada apenas no Brasil. Ela foi usada na Itália, ela foi usada Nos Estados na Unidos. Hungria e, mais recentemente, ela foi usada nos Estados Unidos na eleição de Trump. Ela tem a mesma configuração em todos esses países. A constituição de um grupo bastante agressivo, que parte para os seus adversários sempre mentindo, sempre criando notícias fraudulentas a respeito desses adversários, mas usando da estratégia de disseminar isso através das redes sociais, com tecnologia específica, própria, e até mesmo com o uso de robôs. Mas, principalmente no Brasil, ela utilizou da rede que é criptografada e privativa, portanto, que foi o WhatsApp. Ela conseguiu uma capilaridade, eles conseguiram uma capilaridade muito grande, assim, criava mentiras, jogava na rede, no Facebook, no Twitter, por aí, e daí se pegava essa fraude e jogava nesta rede, que é uma rede de compartilhamento, de relação individual e de grupos, mais fechados. Então, as outras candidaturas não conseguiam identificar à época, hoje pesquisadores já conseguem, mas à época não conseguiam identificar essa movimentação subterrânea nas redes. Só ouviam que a notícia chegava, só ouvia dizer que de repente aparecia um monte de gente dizendo que Fernando Haddad distribuía kit gay nas escolas do Brasil. Mas ninguém sabia de onde vinha aquela ideia. E ela vinha exatamente desse trabalho extremamente organizado, que custa dinheiro, que é feito profissionalmente e que destruir a imagem do adversário. Eu acho que o vídeo da senhora deu um probleminha. Tá voltando. Voltou. Então, ótimo. E aí começaram a propagar essas notícias De vez em quando falsas. cai um pouco a internet. Deixa eu ver, eu acho que agora vai voltar. Sim, e o resultado... Ai, tá dando um osciladinho, viu, gente? Vamos ter paciência, porque a minha também oscila toda hora. Voltou. Deixa eu ver. Eu vou... Acho que tá voltando, tá? Será que se eu tirar ela e chamá-la de... Aí, ó, voltou. Você tá conseguindo ouvir, deputada? Eu lhe ouço bem. Tá bem devagarzinho. Deixa eu ver se eu tirando a senhora e colocando de novo se volta. Só um minutinho. Tá. Vamos ver se volta, né? Porque conexão na internet é assim mesmo. Gente, que interessante. Nós temos que ter muito cuidado com as notícias que nós recebemos sem checar a veracidade. Porque hoje em dia tem se propagado tanta besteira. E eu vejo muitos amigos meus e eu mesma, às vezes, acredito na notícia, você tem que checar. Ah, tá chovendo aí em Salvador, né? Vamos ver se ela consegue conectar. Ai, gente, é tão importante. Eu já vou passar direto pro impeachment, será? Tem tanta coisa que eu quero saber. Tem muita fake news. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, será que vamos perder Lídice? Aí em Recife também tá chovendo muito. Belo Horizonte só tá um frio danado, mas não tá chovendo, não. Vamos esperar para ver se ela consegue reconectar.
Ai, volta internet. Deixa eu ver. Eu tô adicionando, mas não tá completando. Aqui em Salvador não está Voltou. chovendo hoje, não. Hoje principalmente está ventando muito, mas chovendo não. Ah, então a internet fica oscilando. Então, nossa, deputada, nós vamos correr, porque eu tô com medo de perdê-la. Então, a CPI começou por causa que se alastrou essas notícias falsas, né? E o resultado eleitoral nós vimos, né? Deu exatamente o presidente que nós temos, que é que pratica fake news, que estimula fake news e que tem os seus seguidores são, na verdade, vinculados a essa prática nefasta. Não é apenas fake news, é campanha de ódio, disseminação de assassinato de biografia das pessoas, linchamento virtual. Então, é um grupo agressivo, extremamente agressivo, e que pretendia, portanto, intimidar a sociedade brasileira dessa maneira. Então, o que eu acho engraçado é porque nós estamos aí há um ano e pouco do mandato dele, nós estamos no meio da maior pandemia já ouvida na nossa história agora, e nós estamos sem ministro da Saúde, cai ministro da Justiça, cai ministro da Educação. Será que ele vai cair, deputada? Como é que está essa situação aí no Olha, Congresso? o presidente ele tem 27 anos que é político, que é deputado. E, no entanto, passou com essas mentiras a ideia para o povo de que ele era contra a política. Quando, na verdade, ele, além de ser político há 27 anos, todos os seus filhos, Filhos. absolutamente todos os seus filhos são políticos. Deputado estadual, virou senador, o outro não era nada, virou deputado federal, o outro virou vereador. Então, todos sustentados no nome do pai, né, na onda do pai. E fazendo política, e sendo políticos, e inventando essa mentira de que eles não são políticos, eles são contra a política, que eles são o oposto da política. Está aí, tudo que ele disse, dizendo, ou pelo menos está demonstrando que não faz. Né? Não tem coerência. Disse que só iria ter 15 ministérios. Já está no 23º e caminhando para criar outros. Né? Disse que nunca iria compor com o Centrão. Está lá agarradinho com o Centrão. Cada vez mais. Até o general Heleno, me lembro da cantando numa convenção. Que coisa, né? Um general cantar numa convenção não era uma coisa que o Brasil estava Está oscilando de acostumado a novo. ouvir. Vamos ver Né? se volta. Então, posso falar? Tá Pode, tá cortando. Vamos ver vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Ah, voltou. Ui. Pronto, estou vendo sua casa. Bom, então É o vento. Eles estão agora aliados com o Centrão, estão fazendo tudo o que eles não disseram que não fariam. Está claro que eles foram um embuste, eles foram uma grande fake news para o Brasil. Isso. Bom, agora, uma retirada de alguém, um impeachment, depende de uma correlação de forças interna e externa na sociedade. Eu acho que ele, nesse momento, ele está muito isolado. Mas o processo é que dirá. Né? Ele sairá ou não. Eu creio que do coração do povo brasileiro, porque, obviamente, se ele ganhou a eleição, ele ganhou da maior parte, mas não é essa a realidade agora. Eu acho que ele está isolado politicamente
E é preciso denunciar que numa pandemia o Brasil não tem ministro da Saúde, da Aeronáutica, que por mais mérito que tenha, não tem nada a ver com saúde pública, que não conhece profundamente a saúde pública e que apenas repete as orientações do presidente da República. Nós estamos sem ministro da Educação agora, novamente vamos ter um interino na educação. Ai, mas pelo que nós tínhamos, eu estou O dando até ministro graças a Deus que não tem ninguém lá. Sim, não tem alguém com capacidade Que de mude. reorganizar algo tão importante. Muito de qualidade, inclusiva. Não vejo isso no horizonte. Mas, ainda assim, foi muito bom ter caído o ministro da Educação, mas até porque o Ministério estava parado, nada fazia. Foi um desastre a condução dele na discussão do Enem, né? E continuou sendo um desastre o tempo inteiro em todas as políticas que apresentou para a nação. Então, não era uma reivindicação só da oposição à sua saída. Eu acho que ele não agradava nem a parte do governo, inclusive a cúpula militar. E na justiça se tirou uma pessoa que vinha para ser uma grife, entre aspas, porque eles eram aliados o tempo inteiro, que terminou saindo do governo da forma que saiu. E foi colocado um Escorraçado, ministro que está passando vergonha, né? Total vergonha ao Ministério da Justiça. Nós estávamos querendo saber também como que a senhora analisa os ataques que nós estamos tendo às instituições democráticas, né? Se existe essa sombra de um golpe militar, deputado, porque muita gente está falando disso. Aí, tá voltando. Existe o quê? Voltando. Se existe uma chance de um golpe militar, porque nós estamos vendo ataques às instituições democráticas o tempo inteiro, né? E aqui agora com essa amiga dizendo aqui o horror que está no meio ambiente. Não, o meio ambiente a gente nós não temos ministro de meio ambiente, porque o que está aí não é um ministro de defesa do meio ambiente do Brasil, é absolutamente absurdo, ideológico, e não está ali para defender o meio ambiente. Tem políticas ambientais que façam o país crescer, sendo desmatada, em pleno processo em que o mundo inteiro defende e ajuda o Brasil a manter, nos isola a sua política ambiental, ou a sua falta de política ambiental, e um ministro de Relações Exteriores que é absolutamente inaceitável, que agora deixou o Brasil de fora de um acordo internacional de 130 países no combate à fake news. Então, demonstra que... Voltou? Voltou. Deputado, acho que a senhora me escuta, né? Vamos falar, a senhora acha que existe algum risco de golpe militar no Brasil? Deixa eu ver se está... Fugir um pouco. Está travado. A gente espera voltar, não tem problema. Oi. Estou aqui. Está travadinha ainda, mas a gente está te escutando. E tá me... Aí. Voltou, agora voltou. Deputado, a senhora acredita num golpe militar?
não é que eu não acredite ou desacredite. Eu acho que não existem muitas condições objetivas para se dar um golpe militar nos moldes do de século 64. Mas o que ele tenta inclusive, uma coisa nova, que seria um governo militarizado sob o seu comando e tão cruel ou mais do que o que nós tivemos naquele momento no Brasil. Isso é muito grave, é uma ameaça grave. É claro que ele tensiona a vida nacional com essa ameaça, mas eu creio que o Brasil tomou uma decisão que foi a decisão do caminho democrático. E esse caminho une segmentos dos mais diversos, dos segmentos empresariais aos segmentos da população de baixa renda, digamos assim, que é pela liberdade, democracia e pelo caminho do fortalecimento das instituições democráticas. Deixa eu ver se agora tá voltando, porque fugiu um pouquinho. Aí, a senhora tá me ouvindo? Tá ouvindo bem. O Israel, ele fez uma pergunta, Israel Campos. Ele queria saber da deputada Lídice se existe a possibilidade de uma união entre a esquerda e o centrão para as eleições de 2022. Não está dando para escutar, não, deputado. Vamos ver. Vou chamá-la de novo. Nossa, gente, é interessante, mas dá uma insegurança, né? O Brasil está tão perdido agora. Aí, voltando. Voltou. Tá com problema. E aí, veja bem, eu acho que as alianças para não estão dadas, não estão preparadas. Agora sim. O que nós estamos fazendo no Brasil é uma ampla frente, uma amplíssima frente para unir da esquerda que tem da esquerda do nosso país à direita, no sentido de segmentos de direita que apoiam a democracia e que se colocam contra as investidas contra a democracia no Brasil hoje. Mas essa frente não é uma frente eleitoral, ela é uma frente para enfrentar as ameaças à democracia. É uma frente democrática. Não quer dizer que nós vamos estar juntos num processo eleitoral. Nas eleições, e ao mesmo tempo em que há essa frente, nós devemos continuar unindo e construindo uma frente progressista, uma frente que tenha um programa político, que vá adiante do programa da democracia e que vá no sentido de constituir um programa também sobre economia, sobre como nós devemos construir o Brasil pós a pandemia, né? O Brasil com renda básica, um Brasil que garanta um novo modelo de produção, de sustentabilidade, né? E retome, que vá para um caminho para retomar não apenas o fortalecimento da democracia, mas retomar a economia brasileira. Nós vamos sair dessa crise, como todos os países do mundo vão sair, com grandes dificuldades, mas nós vamos sair com mais dificuldade. Por quê? Primeiro, porque nós já estávamos numa crise. Já tínhamos 12 milhões de desempregados no Brasil. Segundo, porque... Oi? Oi, nós estamos te ouvindo. Acho que agora voltou. E, além disso, porque nós estamos no meio de uma pandemia
sem controle, sem comando nacional. O presidente da República se recusou a comandar a luta contra a pandemia no nosso país. Ele se entregou à ideia de que ele precisava representar a economia, como se pudesse haver economia sem povo, sem pessoas, sem gente, sem trabalhador, né? Saudável, não apenas para trabalhar, mas também para consumir o fruto daquele trabalho. Então, ele, ao fazer isso, se desqualificou como coordenador do combate à pandemia no país, e levando a perder 2 ministros da saúde, e levando, portanto, a uma fragmentação do comando da pandemia, que hoje é exercida apenas pelos governadores, que, na minha opinião, deveriam, inclusive, ter um fórum mais constante de debate a respeito desse enfrentamento, né? Porque eles tomaram a frente mesmo, né? Precisavam tomar, senão nós teríamos um número muito maior de mortes do que nós já temos no Brasil. Hoje nós chegamos a 1 milhão de contaminados e já passamos a mais de 40 mil mortes em nosso país. Brasileiros, jovens, idosos, mulheres, homens, negros, mestiços, brancos, enfim, é o povo brasileiro, escritores. O vírus, ele atinge a todos. Deputado, o que a senhora acredita que será o futuro do Brasil no atual governo? Igual a senhora falou, nós vamos sair dessa crise pior do que entramos, porque já vínhamos passando por grandes problemas. O que a senhora acredita que vai acontecer? Olha, eu sou uma otimista. Eu acho que, apesar de nós sairmos muito mal, eu confio muito na força do povo brasileiro, na sua unidade, na sua capacidade de retomada da sua vida, né, e do seu desenvolvimento. Nós temos setores importantes no Brasil da economia que continuam vibrantes, é o caso do agronegócio, da agricultura no Brasil, não é apenas o agronegócio, a agricultura familiar, produzindo alimentos para a mesa do seu próprio povo e para o mundo, né? Isso é um patrimônio, é um valor imenso que o Brasil tem a oferecer ao mundo. Nós temos minérios diversos, que, portanto, também significam uma saída, né, do ponto de vista da economia. Nós temos petróleo e temos outros minérios, temos minério de ferro, temos outros minérios, portanto, e temos também a força desse povo maravilhoso com sua capacidade de se reconstruir permanentemente. A situação, eu também acredito que tem uma luz ao fim do túnel, mas que nós também, como povo, o que nós podemos fazer, né? Muita gente pergunta o que a gente deve fazer agora, porque agora a gente deve ficar em casa, no isolamento, não ir para a rua, evitar provocação. Se tiver que sair com máscara, né? Tomar todos os cuidados, não apenas de máscara, como principalmente também manter o distanciamento, impedir que a velocidade do vírus continue na força que está em nosso país. Essa é uma tarefa indispensável de todos os brasileiros, né? Adultos, que têm que estimular, inclusive as crianças. Todos nós estamos sofrendo com o isolamento, muito, porque são 90 dias de isolamento. Em outros países foi menos tempo, porque o isolamento foi mais rígido. Hoje nós não temos no Brasil quase nenhum estado, nenhuma capital que tenha um isolamento acima de 50% da população, e isso é muito grave, quando o ideal seria ter um isolamento de 70%. Então, é preciso fazer esse esforço, E depois a gente pensa na economia, né? Porque vidas não voltam, né? Exatamente. Lídice, eu gostaria muito de te agradecer. Gabriel me falou que você tem muitos compromissos ainda. Então, muito obrigada. E eu queria outra live para discutir racismo daqui a pouco,
com o deputado federal, presidente da Frente Quilombola, Bira do Pindaré, deputado federal pelo Maranhão, com o nosso líder na Câmara de Vereadores de Salvador, Silvio Humberto, um grande líder da luta antirracista em nossa cidade, e representante da Steve Biko na Câmara de Vereadores, uma organização com um grande serviço na luta antirracista e contra, portanto, uma legenda na defesa da luta antirracista em nosso Estado. E temos também o Juju, presidente da Fundação Pedro Calmon, que foi presidente da Fundação Palmares, no Brasil, e no momento, inclusive, em que o presidente da Fundação Palmares agride a imagem de zumbi, e do movimento negro e o militante antirracista no Brasil, de escória, ele descumpre com os objetivos para o qual aquela fundação foi criada, né? Então, nós vamos fazer um debate hoje à noite, daqui a pouco, sobre esse tema que é tão fundamental à vida do povo brasileiro, porque nós temos uma participação muito grande de população negra, diferente dos Estados Unidos, que tem apenas 15% da população negra e que enfrenta com essa dignidade essas expressões de racismo numa sociedade que foi formada pela segregação racial, onde negros eram afastados de brancos, pela escravidão, como nós também fomos marcados pela escravidão e pela segregação naquele período, mas construímos, com todos os erros, uma sociedade que não foi segregacionista no modelo da sociedade americana. Mas foi racista e é racista. E é racista. E é racista. E será às 20 horas, né? A live? Daqui a pouco. São 15 para as 7. Isso. Então é o tempo da gente dar uma respiradinha. Fazer algumas ligações. Mas e você? Como você está aí? Como é que você está vivendo tudo isso? Nós estamos firme e forte. Eu ia embora no dia 26 de março, cancelaram os voos. Meus amigos aqui de Nova York estão assistindo. Era para eu ter ido embora e eu não consegui. Então, eu estou em Belo Horizonte até hoje. E um dia de cada vez. É igual a senhora falou, é ficar em casa, fazer a nossa parte, porque nós vamos sair dessa. Tudo passa, né? Nós vamos sair dessa e vamos sair experientes e poderemos sair unidos, poderemos sair como povo ricos do ponto de vista da pré-enfrentamento de dificuldades, como povo brasileiro, e com muitas perdas, né? Porque nós estamos vivendo numa situação em que famílias, ontem eu vi aqui na televisão, caso de pessoas que perdeu a mãe e a irmã, portanto, uma mãe e um filho, e 2 irmãos terem sido fruto como decorrência dessa doença. Então, ela não é uma gripezinha, ela é uma doença grave, uma doença que está ceifando vidas que perdemos precocemente em nosso país, de trabalhadores, de trabalhadores de todas as áreas, e que deixa traumas, deixa uma ferida aberta na sociedade brasileira. No mundo inteiro nós estamos vivendo isso e precisamos, portanto, nos recuperar. Né? Nós que ficamos tão chocados com as tragédias rurais, na mineração, né? E tudo, de repente, estamos vivendo uma coisa mais grave ainda, que jamais podíamos imaginar que poderia existir. E é isso que a senhora falou, é uma doença grave, sim. Nos Estados Unidos, muitas pessoas não levaram a sério e é como a senhora falou, morreram sogras, cunhados, famílias infectadas. Então, gente, é sério. E não vamos esperar chegar a atingir os nossos para a gente poder acreditar no que eles estão falando, não. Não é? Então, vamos ficar em casa e cuidar. Deputado, muito obrigada.
Viu? Boa Muito sorte na obrigada sua a você, próxima live. Rízia. E até a Né? próxima. Na hora que Continue acabar isso nessa tudo. luta. E na hora que acabar, vamos todos aglomerar em Salvador, hein? Como no ano passado. Isso. Um abraço, viu? Salvador lhe espera. Ai, um Um abraço. grande beijo ao Obrigada. povo mineiro e aí de Belo Horizonte, essa bela cidade do nosso país. Ai, muito obrigada, deputada. Boa noite.